Eu passei 5 anos da minha vida escrevendo um roteiro de cinema, a minha obra-prima. Meus pais, que nunca acreditaram em mim, o roubaram e o deram para minha irmã mais velha, a matriz da família, para que ela pudesse finalmente ter sua grande chance. Eles acharam que eu ficaria em silêncio, como sempre. Mas na noite da estreia, na frente da elite de Hollywood, eu não entreguei apenas a verdade, eu lhes dei o final dramático que o filme deles merecia. Meu nome é Léo, e eu cresci sendo o editor invisível da vida da minha irmã, a Isabela. Em nossa família, o mundo era um palco, e Isabela, 2 anos mais velha, nasceu para os holofotes. Ela era linda, carismática e, desde pequena, declarou que seria uma estrela de cinema. Meus pais, um casal de advogados que secretamente lamentava não ter seguido uma vida nas artes, investiram tudo nela. Aulas de teatro, workshops de atuação em Los Angeles, sessões de fotos caríssimas. Isabela era o projeto de vida deles. Eu, por outro lado, era o filho quieto dos bastidores. Minha paixão não era atuar, era escrever. Desde criança, eu criava histórias, mundos, personagens. Enquanto Isabela decorava falas na frente do espelho, eu enchia cadernos com roteiros. Para meus pais, minha escrita era um passatempo fofo. Que bom que você tem um hobby, querido, dizia minha mãe. Mas sua irmã tem o domingo. O favoritismo era a atmosfera que respirávamos. A vida financeira da família era um barômetro das ambições de Isabela. Quando ela precisou de um apartamento em uma área nobre para estar perto das audições, eles não hesitaram. Quando eu precisei de um laptop novo para escrever, disseram para eu esperar o Natal. Eu nunca reclamei. Eu a amava e, de uma forma distorcida, o sucesso dela parecia uma vitória para a família. E eu a ajudava. Eu era seu leitor de roteiros, seu preparador de audições. Eu reescrevia cenas para ela, encontrava a emoção que ela não conseguia alcançar. Eu era o roteirista fantasma dela. Aos 20 anos, comecei a escrever O Farol. Era a minha história, a minha alma em forma de roteiro. Um drama psicológico sobre um faroleiro solitário assombrado por seu passado. Passei 5 anos da minha vida naquele roteiro. Cada noite, após meu trabalho como redator publicitário, eu mergulhava naquele mundo. Era a melhor coisa que eu já havia escrito. E, pela primeira vez, eu não mostrei para a Isabela. Era meu. Quando terminei, eu sabia que tinha algo especial. Com as mãos tremendo, inscrevi o roteiro no Roteiro de Ouro, o concurso mais prestigiado do país para novos roteiristas. Eu não contei a ninguém da minha família. Era um ato secreto de rebelião. 3 meses depois, eu recebi o e-mail. Eu havia ganhado. O prêmio incluía uma quantia em dinheiro e, o mais importante, um contrato de produção com um grande estúdio. Eu mal conseguia respirar. Eu tinha conseguido. Eu era um roteirista de verdade. Decidi contar a eles em um jantar. Era a minha chance de finalmente ser visto, de ter meu próprio holofote. Eu tenho uma notícia incrível, anunciei, a voz cheia de uma emoção que eu mal podia conter. Eu ganhei o Roteiro de Ouro. Meu filme, O Farol, vai ser produzido. O silêncio que se seguiu não foi de alegria. Foi de um choque confuso. Isabela olhou para mim, depois para meus pais, o rosto uma máscara de incredulidade. Meu pai foi o primeiro a falar. Você. Mas, você escreve como um hobby. Minha mãe forçou um sorriso. Bem, querido, isso é inesperado. Que bom para você. Mas a reação de Isabela foi a que me quebrou. Ela começou a chorar. Não lágrimas de felicidade por mim, mas lágrimas de raiva, de inveja. Não é justo, ela soluçou. Eu sou a artista da família. Eu sou a que luta há anos. E ele simplesmente escreve um roteiro e ganha. Aquele jantar foi o começo do fim.
A vitória que deveria ter me validado se tornou uma fonte de ressentimento. Isabela se recusou a falar comigo. Meus pais, tentando manter a paz, começaram a me pressionar. Léo, sua irmã está muito abalada, disse minha mãe. O sonho dela sempre foi tão difícil. O seu veio tão fácil. Talvez você devesse incluí-la no projeto. Escrever um papel para ela. A sugestão era tão absurda que me deixou sem palavras. Eu havia ganhado o maior prêmio do país, e a preocupação deles era apaziguar o ego da minha irmã. A situação piorou quando as reuniões com o estúdio começaram. Eles amaram o roteiro e queriam acelerar a produção. O diretor escalado era um nome de peso. Tudo estava acontecendo. E, em casa, o clima estava cada vez mais pesado. Isabela mal saía do quarto, e meus pais andavam pela casa como se estivessem de luto. Foi então que meu pai me chamou para uma conversa de homem para homem. Filho, ele começou, nós estivemos pensando. A Isabela está em um momento muito frágil. A carreira dela não decolou como esperávamos. E esta oportunidade, um filme na família, talvez seja o destino. O que você está querendo dizer, pai? Perguntei, já sentindo um nó no estômago. Nós achamos que seria um gesto de uma nobreza incrível se você deixasse a Isabela assumir o crédito pelo roteiro. Eu ri. Eu realmente ri, porque a proposta era de uma insanidade cômica. Deixar ela dizer que escreveu um farol? Perguntei. Exatamente, ele disse, aliviado por eu entender. Pense nisso, Léo. Para você, é apenas o primeiro de muitos. Você é talentoso, escreverá outros. Para ela, pode ser a única chance. Ela seria a roteirista, a estrela. Isso salvaria a carreira dela. E nós, como família, colheríamos os frutos. Você ainda receberia o dinheiro do prêmio, claro. Seria o nosso segredo. Ele estava falando sério. Ele estava me pedindo para entregar minha identidade, minha conquista, minha alma, em uma bandeja para minha irmã, para satisfazer a fantasia de sucesso deles. Não, eu disse, a palavra saindo fria e dura. Absolutamente não. A reação dele foi de fúria. Ele me acusou de ser egoísta, de não me importar com a felicidade da minha irmã, de trair a família. A discussão foi feia. Saí de casa naquela noite e fui para um hotel. No dia seguinte, recebi um e-mail do estúdio. Era do chefe de produção. Léo, recebemos uma ligação do seu pai. Ele nos informou que houve um mal-entendido familiar e que a verdadeira autora do roteiro é sua irmã, Isabela. Ele disse que você, em um ato de ciúmes, inscreveu o trabalho dela em seu nome. Precisamos esclarecer isso urgentemente. Eu senti o chão abrir. Eles não apenas me pediram para ceder. Eles foram pelas minhas costas e me acusaram de plágio para o estúdio. Eles estavam tentando roubar meu filme. O pânico foi minha primeira reação. Liguei para meu pai, a voz tremendo de raiva. Como você pôde fazer isso? Ele foi frio. Fizemos o que era necessário pela sua irmã, Léo. E, honestamente, é uma história melhor. Uma jovem atriz que escreve seu próprio papel de estreia. Vende mais. Sugiro que você aceite e não cause mais problemas. Eles haviam pensado em tudo. E eu percebi que estava em uma armadilha. Minha palavra contra a deles. E eles eram uma frente unida. O estúdio, temendo um escândalo legal, colocou o projeto em espera. Eu estava prestes a perder tudo. Passei os dias seguintes em um estado de desespero, tentando encontrar uma saída. Foi quando lembrei de algo. Ao longo dos 5 anos em que escrevi O Farol, eu mantive um hábito. Eu enviava cada rascunho, cada versão revisada, para o meu próprio e-mail, como um backup. Um registro digital, com data e hora, de todo o processo de criação. Além disso, eu tinha os cadernos.
Dezenas de cadernos com anotações, diálogos riscados, mapas da Ilha do Farol. Provas físicas e digitais da minha autoria. Mas eu sabia que uma batalha legal seria longa e desgastante. E eles contariam com isso. Eles contariam que eu cederia para evitar a dor de cabeça. E foi aí que tive uma ideia. Uma ideia terrível e, ao mesmo tempo, perfeita. Eu não ia lutar com eles nos triunfos deles. Eu ia criar um novo final para a história deles. Liguei para o chefe de produção do estúdio. Eu quero fazer um acordo, eu disse. Eu admito publicamente que o roteiro é da Isabela. Mas com uma condição. Eu quero que ela faça um teste para o papel principal. Na frente de todos os executivos e do diretor. Se ela for a melhor atriz para o papel, o filme é dela. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por que você faria isso? Ele perguntou. Porque, eu menti, no fundo, talvez meus pais estejam certos. Talvez eu tenha sido egoísta. E se ela é realmente autora, ela deveria ter a chance de provar isso com seu talento. O estúdio, amando o drama e vendo uma saída fácil para o imbróglio legal, concordou. Meus pais e Isabela ficaram exultantes. Eles viram minha proposta não como uma armadilha, mas como uma rendição. A arrogância deles os cegou. Eles tinham certeza de que a estrela da família arrasaria na audição. O teste foi marcado. A cena escolhida foi a mais difícil do filme. Um monólogo de 5 páginas, onde a protagonista confronta o fantasma de seu pai. É uma cena que exige uma profundidade emocional imensa, uma compreensão das nuances de perda e culpa que eu passei anos tentando capturar no papel. Eu sabia que a Isabela, com toda a sua formação técnica, não tinha aquela verdade dentro dela. E eu preparei uma surpresa. Na manhã da audição, enviei um pacote para o diretor do filme, um homem que eu admirava e que, eu suspeitava, já estava desconfiado de toda a história. No pacote, havia uma cópia do meu primeiro rascunho de O Farol e um bilhete, isto é para sua referência. Observe as palavras que foram cortadas e as que permaneceram. A verdade está nas entrelinhas. A audição foi realizada em um dos maiores teatros de som do estúdio. O ambiente era intimidante. Os executivos, o diretor, todos estavam lá. Meus pais sentaram-se na primeira fila, radiantes. Eu sentei-me no fundo, invisível. Isabela entrou, confiante, o roteiro na mão. E ela começou. E foi medíocre. Ela dizia as palavras, mas elas eram vazias. Ela forçava as lágrimas, mas elas não convenciam. Ela estava atuando, não sentindo. No meio do monólogo, o diretor a interrompeu. Senhorita Andrade, ele disse, calmamente. Tem uma versão um pouco diferente da cena aqui. Gostaria que você tentasse esta. Ele lhe entregou algumas páginas. Eram do meu primeiro rascunho, a versão que eu havia lhe enviado. Era mais crua, mais confusa, mais dolorosa. E continha uma fala que eu havia cortado das versões finais, uma fala que era um segredo entre mim e minhas memórias. Eu não te perdoo por ter partido. Eu te perdoo por nunca ter me ensinado a ficar. Isabela olhou para a página, confusa. Ela não conhecia aquela fala. Ela tentou, mas tropeçou. A emoção não estava lá. Ela não entendia o peso daquelas palavras. Obrigado, senhorita Andrade. Isso é tudo, disse o diretor. Quando ela saiu do palco, humilhada, ele se virou para os executivos e para os meus pais. E, segurando as páginas do meu primeiro rascunho, ele disse: o autor deste roteiro não é a pessoa que acabamos de ver. O autor é alguém que entende de perda de uma forma que não pode ser fingida. E, a propósito, ele acrescentou, olhando para os meus pais, plágio é um crime sério em Hollywood. O que aconteceu depois foi a implosão silenciosa da minha família. O estúdio,
com a prova em mãos, não apenas restaurou meu crédito como único roteirista, mas também colocou minha família em uma lista negra não oficial. A reputação deles, que eles tanto prezavam, foi manchada pela ganância e pela mentira. Meus pais, confrontados com a humilhação pública, finalmente tiveram que encarar o que fizeram. A carreira de atriz de Isabela, que eles tentaram forçar à existência, terminou naquela sala de audição. Ela nunca mais atuou. Eu não os processei. Eu não busquei vingança. Eu apenas os expus à luz, e a luz fez o resto. O Farol foi produzido no ano seguinte. Tornei-me o roteirista que sempre sonhei ser. O filme foi um sucesso de crítica. A atriz que ganhou o papel principal me agradeceu em seu discurso no Globo de Ouro por ter escrito um dos personagens femininos mais honestos e complexos que ela já havia lido. Eu nunca mais falei com meus pais ou com a Isabela. Às vezes, me pergunto se eles entenderam a lição. Provavelmente não. Mas, no final, isso não importa. A minha vitória não foi sobre derrotá-los. Foi sobre provar a mim mesmo que minha voz, minhas histórias e minha verdade eram valiosas, mesmo que as pessoas que deveriam ter me aplaudido primeiro tenham sido as últimas a reconhecê-las. E essa é uma história que eu mesmo escrevi, do começo ao fim.